Caderno e caneta na mão. Vamos a mais uma aula. Olha, eu tô falando sério. Aprende de verdade quem anota, quem faz resumo, quem faz mapa mental. Tudo isso é uma contribuição para o teu aprendizado. Nós temos um mundo de conteúdos e esse teu resumo é o que você vai se agarrar depois para fazer a revisão. É claro que responder a muitos exercícios, a muitas questões. E eu tô trabalhando aqui no meu canal Enem, somente Enem, tanto o assunto quanto os exercícios. Estou tentando fazer aulas menores para você não se cansar. Olha, e a aula de hoje te prepara porque é uma aula importante. É uma aula que cai em prova. Cai não, despenca. E essa aula, ela cai tanto para o Enem, inclusive está dentro da competência 1, que trabalha essa questão da tecnologia em todas as áreas da vida humana, seja no trabalho, na escola, no dia a dia, e na habilidade 1, que nós estamos falando de tipo de linguagem, linguagem verbal, não verbal, tipo de textos, né, que eu já falei quais são os tipos textuais, e agora eu vou falar sobre os tipos de discurso. Gente, cai em prova, cai bastante. E o problema é que nós sabemos o seguinte, que são 3 tipos de discurso, o direto, o indireto e o indireto livre. No entanto, na hora da prova, muitas vezes eles fazem uma misturada e isso confunde a cabeça da gente. Hoje nós vamos estudar somente o discurso direto. Na próxima aula, o discurso indireto e depois o indireto livre. Fica comigo. Já viu que aqui dá certo. Vou pedir a vocês que, se ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. É claro que se essa aula estiver sendo útil para você, eu quero fazer parte da vida de vocês, que eu quero ajudar bastante. Também enviem este vídeo para outras pessoas, para elas tomarem conhecimento. Vale a pena colaborar com os outros. Hoje eu quero falar entre os tipos de discurso, como eu já falei, nós temos o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Quero falar hoje do discurso direto. Como ocorre esse discurso, quais os sinais de pontuação que acompanham este discurso, as possibilidades de nós encontrarmos este discurso, que é isso que você vai precisar na hora da prova para identificar. Como eu falei a vocês, às vezes eles pegam, por exemplo, um romance, uma narrativa, e do trecho da narrativa eles vão querer saber se ali tem um discurso direto, um discurso indireto ou um discurso indireto livre. Vale a pena conhecer. Primeiramente, no discurso direto, a fala da personagem, ela é produzida integralmente, tal qual a personagem está falando. Você deve levar em consideração que as personagens, elas fazem parte do tipo textual narrativo. Nós já vimos os tipos textuais, né? Narrativo, dissertativo, injuntivo, descritivo, preditivo. Já vimos os tipos textuais. Dentro desses tipos textuais, eles vão ali verificar o tipo de discurso. Na narrativa, a personagem faz parte da narrativa. Então, na narrativa, a fala da personagem, ela é introduzida diretamente. Veja o exemplo. Que crepúsculo fez hoje? Disse Liseu. Observaram como foi introduzida aí diretamente? Com o verbo ali, ó, disse Liseu, dizendo que a personagem que falou isso foi ela que falou. Do jeito que ela falou, conforme, integralmente, literalmente, vocês já viram que está entre travessões. É uma forma de introduzir o discurso direto. Também vocês viram que o verbo veio depois, mas a construção ela pode vir da seguinte forma: a aluna afirmou, 2 pontos. Aí na outra linha, travessão, a fala integral da personagem. Preciso estudar muito para o teste. Outra forma de fazer, não existe uma única forma, um único jeito, existem formas de se colocar esse discurso. Tomem cuidado nas charges, nas tirinhas. Temos aqui uma charge. Observem que tem um balão. Os balões, eles introduzem as falas das personagens. Às vezes pode vir do jeito que está aqui. Ontem não fiz os trabalhos de casa. Espero
não ficar de castigo. É a fala direta aí da personagem introduzida por um travessão. Muitas vezes pode vir só o balão com a fala das personagens. É o discurso direto, se a personagem está falando aí diretamente sobre o que ela quer, sobre o que ela pensa, sobre o que ela faz. Outro fato importante que no discurso direto, ele sempre é introduzido ou há em algum momento a presença de verbos que eles são chamados de verbos de elocução. Olha só a palavra elocução. Primeiramente, se há um locutor, o locutor é aquele que fala. Locutores são aqueles que estão falando. Porque alguém fala, a pessoa ouve, depois a pessoa que ouve fala, a outra que estava falando passa a ouvir. É uma troca, é uma comunicação. São os locutores. Agora, no momento que alguém fala, ele é o locutor. Quem está recebendo a informação é o interlocutor. Aqui nós temos esses verbos de elocução, que são os verbos que servem para introduzir a fala das personagens. São verbos como dizer, responder, explicar e assim por diante. No exemplo, e João, furioso, gritou. 2 pontos. Na outra linha, travessão. Onde está o meu pedaço de torta? Temos aí o gritou, que é um verbo de elocução que serviu para mostrar a fúria de João. Alguns verbos de elocução são os seguintes: exclamar, gritar, espantar, brandar, sempre usando ali no tempo verbal, conforme o discurso, né? No geral é o pretérito perfeito, que é no passado já concluído, ou pode ser no pretérito imperfeito, que é um passado que ainda está em andamento, pode ser no mais que perfeito, vai depender de como está se construindo. Inclusive, numa narrativa, existe também o uso do presente, que é o presente histórico. João para e grita. Observem, esse grita é o presente histórico, é o verbo usando aí na narrativa o presente histórico, que é mostrar para quem está lendo ou quem está ouvindo a narrativa que aquilo aconteceu daquela forma, naquele exato momento. Outros verbos de elocução são pedir, solicitar, rogar, ordenar, mandar, dizer, declarar, afirmar, contestar, negar. Olha só a frase. De repente o cliente foi reclamar sobre a compra e contestou. É um verbo de elocução. Outros, perguntar, questionar, indagar, interrogar, responder, replicar, retrucar. São muitos verbos que servem para introduzir a fala das personagens. E aqui eu estou dizendo das personagens, que você pode usar tanto da personagem quanto do personagem. É um substantivo que aceita aí os 2 gêneros. Só para vocês não ficarem aí curiosos. Ai, a professora está falando errado, está falando certo. Não é que eu fale certo sempre. Sou professora de língua portuguesa, mas a língua portuguesa ela é para sempre, ela é eterna. Não dá para dominá-la toda, não é? Então eu tento, como vocês, estudar um pouco para saber um pouco mais. Algo que você já deve ter observado, se não observou, vai observar agora, que a fala da personagem funciona como objeto direto. Esses verbos são verbos transitivos diretos. Diz o seguinte: e o pai perguntou, onde estão todos? Esse onde estão todos com o travessão, que é a fala do pai. Quem pergunta, pergunta algo. Perguntou o quê? Onde estão todos? Onde estão todos? Nós temos um objeto direto em forma de oração. O objeto oracional é quando, na construção dele, eu tenho ali um verbo, porque o verbo é a alma da oração. Para cada verbo, uma oração. Olha, eu estou ali no meu outro canal, no @prof.Marijane_Fernandes, fazendo um curso completo de gramática. Já trabalhei em fonologia, estou na morfologia, mais tarde chegarei em sintaxe e assim vou trabalhar toda a gramática. Espero em Deus contribuir muito e que para o próximo vestibular já esteja aí um curso completo de literatura também. Então você deve seguir este canal em paralelo com outro canal. Eu só separei porque eu estava criando muitas playlists ali para não complicar. Separei este canal aqui somente para o Enem. Mas é preciso trabalhar em conjunto. E isso se você quiser se dar muito bem na hora da prova de linguagem, códigos e suas tecnologias. Vamos acompanhar aqui ainda que nós vamos ver os recursos gráficos. A fala da personagem no discurso direto pode ser introduzida por aspas. Olha o exemplo. Não estou trabalhando hoje porque é feriado, entre aspas. E depois uma vírgula. Esclareceu Pedro ao chefe. Coloca a vírgula, coloca o verbo de elocução para mostrar quem falou. Então, essas aspas servem também
vem para introduzir a fala da personagem, não somente os travessões. No outro exemplo, entre aspas, vírgula, mandou o patrão. É possível. Se você pegar alguns livros de narrativas do Milton Ratum, Cinzas do Norte, você vai verificar que ele utiliza aspas para a fala das personagens, vai do gosto do autor. É uma das possibilidades, não está errado. Se de repente você, no dia da prova, encontra algo desta natureza, não vai ficar assustado. Então, pode-se introduzir a fala da personagem com aspas no início ou depois. No caso aqui, o policial disse, 2 pontos. Temos o verbo de elocução, mais os 2 pontos, aí introduz a fala da personagem. Um discurso direto, entre aspas. Há 5 pessoas presas pelo assalto ao banco. Olha num discurso maior, mais longo. Nessa parte que eu coloquei em negrito, que eu destaquei, eu mostro aí para vocês a fala da personagem no discurso direto. Não significa que no texto original estivesse aí destacado. Destaquei para dar mais visão para vocês. Começa com o discurso direto, entre aspas. O governo deve tomar medidas para reduzir a inflação o quanto antes, vírgula, considerou. Esse considerou é um verbo de elocução para mostrar quem está falando. E quem está falando? O economista, ao ser questionado sobre os últimos dados sobre a pobreza e indigência divulgados pelo Ministério da Economia e posteriormente comentou. Então diz quem falou, por que ele falou e ainda acrescenta uma outra fala dele. Aí o discurso direto vem depois do verbo de elocução. Comentou 2 pontos, entre aspas. Aumentar o atendimento aos mais vulneráveis deve ser o primeiro passo. Temos aí um discurso mais longo. No discurso mais longo, entre 2 momentos, o discurso direto, que é a fala direta da personagem. Vamos a outro exemplo. O ideal é treinarmos 3 vezes por semana, entre aspas, aí o discurso direto da personagem, vírgula, ponderou o diretor técnico enquanto os jogadores se refrescavam e alertou. Depois do alertou, 2 pontos, o alertou aqui um verbo de elocução, ele coloca outro discurso direto usando as aspas. Os próximos jogos serão mais difíceis do que os que tivemos até agora. É sempre bom termos muitos exemplos, não vão ficar dúvidas. Olhem só, o discurso direto é introduzido pelas aspas. Eu adoraria que fôssemos a Berlim este ano. Entre aspas, vírgula, disse Pablo, disse verbo de elocução. Disse Pablo à esposa, para depois dizer a ela. 2 pontos. Para depois dizer, dizer verbo de elocução. Aí a fala dele, literal. Ramiro me disse que aprendeu muito sobre a Segunda Guerra Mundial quando esteve lá. Temos aí também no trecho maior 2 vezes o discurso direto. Observem mais outro exemplo. E para o promotor, o processo não vem correndo como deveria. Perceberam que não tem um verbo de elocução direto? Apenas ele diz, o processo não vem correndo como deveria, 2 pontos. Aí já introduz a fala dele. Às vezes sinto morosidade por parte do juiz. Não é só você procurar os verbos de elocução. Pode não vir com o verbo de elocução, vir desta forma com os 2 pontos. Tem que saber o que é verdadeiramente a fala da personagem. Agora vamos ver o exemplo quando vem com o verbo de elocução e os 2 pontos. Anunciou o gerente com um sorriso no rosto. 2 pontos. No mês passado batemos recorde de vendas. Tem muitas formas, por isso que nós precisamos ler exemplos. Vamos agora voltar ao exemplo de um discurso direto com 2 pontos, com verbo de elocução mais o travessão. O juiz anunciou o verbo de elocução, 2 pontos, na outra linha o travessão. O julgamento será mais longo do que o esperado. Outro exemplo, com verbo de elocução, 2 pontos e travessão. O jornalista relatou, verbo de elocução, 2 pontos, na outra linha travessão. Devido aos casos de insegurança, o governo decidiu aumentar o controle policial. No exemplo seguinte, nós vamos ter travessão inicial e outro travessão para indicar o verbo de elocução. Olha só, travessão, amanhã poderíamos ir tomar café depois da aula de anatomia. Ponto. Travessão, Juliana sugeriu. Sugeriu é o verbo de elocução e observe que o discurso direto ficou entre os travessões. Outra forma, são várias formas de colocar o discurso direto. Você só vai errar a questão se quiser
é, aqui tem muito conteúdo, dá para aprender mesmo. Olha o exemplo aqui. Entre travessões a fala da personagem. Você terá o relatório em sua mesa amanhã cedo. Prometeu o jovem engenheiro. Os travessões aí separando o discurso direto. Outro exemplo. Entre travessões, o discurso direto. Se você não gosta de como o vestido de sua mãe fica em você, posso fazer algumas alterações. A costureira disse à noiva. Esse disse é o verbo de elocução. Eu sei que a essa altura você já sabe identificar o que é um discurso direto, o que é um verbo de elocução, você já está pronto. Mas vamos a mais um exemplo. Temos aqui o verbo de elocução separado depois da fala direta da personagem com ponto. Fica assim, para o promotor, o processo não vem correndo como deveria. Ponto. Entra aqui o discurso direto com aspas e diz: às vezes sinto morosidade por parte do juiz. Ponto. Declarou. Separado por ponto, temos o uso das aspas para introduzir o discurso direto e o verbo de elocução depois. Forma interessante. Quem gosta de escrever usa aí bastante essas formas do discurso direto. E é claro que complica um pouquinho às vezes na hora da prova a vida da gente, mas é assim, você não vai ser pego de surpresa, você vai saber. Temos aqui com ponto também verbo de elocução após a citação. A citação, pessoal, é porque é o discurso direto aqui de quem está falando. Entre aspas, você terá que tomar este remédio a cada 12 horas durante 15 dias. Entre aspas, a fala aí do médico. Aí temos o verbo de elocução, disse o cinesiologista à idosa. Ponto. E observe que está separado por ponto. Entre aspas, para introduzir a fala, o discurso direto, de qualquer forma, é muito importante que você faça atividade física todos os dias, vírgula, acrescentou. Acrescentou é outro verbo de elocução depois da citação, do discurso direto. Nesse sentido, esclareceu. Aí já vem o verbo de elocução antes com os dois pontos. No caso dele, uma caminhada de meia hora é mais do que suficiente. Interessante, usando o verbo de elocução depois da citação e usando antes da citação também. Como eu falei no início, nas charges, nas tirinhas deve prestar atenção. São os balões. No caso dessa charge, é apenas ali um travessãozinho, uma barrinha indicando a fala. Temos aqui, coloque todo o seu ódio no papel, a psicanalista falando para o cliente, e o cliente dizendo: já coloquei no Facebook. A fala introduzida direta ali, apontando apenas pelas barras, isso nas charges. Temos também aqui as tirinhas. Aqui temos os balões. Cebolinha: vamos brincar de pegador, Mônica? Posso, mãe? E a mãe responde: pode, mas não fique brincando até a tarde. Os balões indicam aqui o discurso direto. Muitas formas, não é? Muito legal. Aí você diz: nossa, professora, uma lista infindável. Sim, tem uma lista e tanto. É só analisar discurso. Discurso ele está direto aí no texto. Isso é interpretação textual pura. Tem muita coisa para se fazer como pergunta diante desse assunto. E aí nós vamos ficar por aqui com o discurso direto. Na outra aula eu vou falar sobre o discurso indireto, para não deixar a aula tão grande assim. Mas fica comigo. Não me larga. Um grande abraço e até a próxima.